Caos. Se eu te pedir para fechar os olhos e pensar na palavra anarquia, qual é a primeira imagem que vem? Provavelmente uma vitrine quebrada, uma cidade em chamas, ou aquele grito de cada um por si. A gente foi treinado para acreditar que isso é anarquia. Caos. Se eu te pedir para fechar os olhos e pensar na palavra anarquia, qual é a primeira imagem que vem? Provavelmente uma vitrine quebrada, uma cidade em chamas, ou aquele grito de cada um por si. A gente foi treinado para acreditar que isso é anarquia. Mas e se eu te dissesse com o que a gente está vivendo hoje, com a desigualdade que vemos na nossa cara todo dia, é muito mais caótico, autoritário e desorganizado do que qualquer coisa que os anarquistas já propuseram na vida? Pois é, meu nome é Felipe Espanhol e hoje estamos aqui no canal Outros Mundos Possíveis e hoje eu vou explicar o porquê dessa narcobola aqui atrás e vamos desenhar um mapa aqui de um lugar onde a gente não precisa pedir permissão para poder viver com dignidade. Hoje, a gente vai encarar um tema que todo mundo finge que entende, mas que quase ninguém estudou de verdade: o anarquismo. O problema de começar essa conversa é que a gente opera no piloto automático. A gente aceita como lei da natureza que precisa existir alguém no topo da pirâmide mandando na base. Se o chefe sai da sala, o escritório pira. Se o governo não regula o mercado, o mundo acaba. Se não tem um policial na esquina, a gente se mata. Essa narrativa de o ser humano que é um lobo por outro é o combustível que faz o sistema atual girar. O ponto é, será que a gente é isso mesmo? Ou será que a gente foi treinado dia após dia, desde a escola, para acreditar que a nossa colaboração natural é perigosa e que a nossa autonomia é uma ameaça à ordem? O anarquismo não é e nunca foi fazer bagunça. O anarquismo é sobre uma pergunta muito mais radical. O que acontece se a gente decidir, um por um, que ninguém nesse planeta tem o direito de governar a existência do outro? Vem comigo que hoje a gente vai desmontar esse mito e ver por que o outro mundo que a gente busca, na verdade, já tem base técnica para existir. Tá bom, então vamos lá. Qual que então é a ideia do anarquismo? Para entender o anarquismo, a gente precisa descolar o termo de qualquer bagunça. O anarquismo é uma filosofia política e social baseada em 3 pilares inegociáveis: autonomia, horizontalidade e apoio mútuo. Diferente de outras ideologias que buscam tomar o poder do Estado para consertar a sociedade de cima para baixo, o anarquismo entende que o próprio modelo de poder hierárquico é o problema. A ideia central é que ninguém tem legitimidade para governar a existência do outro. Isso significa que o anarquista não quer ser o chefe do mundo. Ele quer a abolição de todas as instâncias de dominação institucionalizada: o Estado, o patriarcado, a hierarquia de classe, tudo que coloca um ser humano acima do outro. O objetivo é a construção de uma sociedade organizada por federações de associações livres. Em vez de uma pirâmide, pense numa rede. Pense numa sociedade onde a tomada de decisão é feita por quem é afetado por ela e não por um burocrata num gabinete. Então, quem pensou isso? O movimento não nasceu no vácuo. Ele foi forjado por mentes que viam a ciência e a vida social como um contraponto ao autoritarismo. Por isso, vamos começar a história falando de algumas figuras que foram importantes para o conjunto de ideias que fundamentaram a ideia toda do anarquismo. Vamos começar pelo francês Pierre-Joseph Proudhon. É o pai do termo.
Foi ele quem ousou dizer que a propriedade é um roubo, identificando que a terra e os meios de produção, quando privados e focados no lucro, são as correntes da sociedade. Outro nome famoso é o russo Mikhail Bakunin. Bakunin era um rebelde. No embate histórico na Primeira Internacional, ele rompeu com Karl Marx. Enquanto Marx achava que o Estado deveria ser ocupado pelos trabalhadores, o socialismo de Estado, Bakunin avisou: se você colocar o operário no trono, ele se torna um tirano. Ele desenhou o caminho da ação direta e da desobediência civil como a única forma de evitar que a revolução fosse devorada por uma nova elite. Outro autor, que a propósito eu gosto muito, é o também russo Piotr Kropotkin, ou Pedro Kropotkin. Kropotkin era um cientista. Ele pegou a biologia e a história e provou que na evolução das espécies, o que triunfa não é a luta de todos contra todos, mas a capacidade de cooperação, o apoio mútuo. Ele era a prova científica de que nós fomos feitos para viver em sociedade sem precisar de cacetetes ou prisões. Eu falo dele inclusive aqui num outro vídeo no canal, sobre fé na humanidade. Vale a pena conferir também. Por último, e para finalizar também essa parte aqui sobre alguns pensadores do anarquismo, eu vou citar aqui uma figura também muito importante, o italiano Enrico Malatesta. Malatesta era um estrategista, um homem de ação. Ele entendia que a teoria sem prática é só entretenimento. Ele dizia que o anarquismo tem que ser praticado aqui e agora, nas células sindicais, no bairro, na resistência diária. Ele foi muito importante para difundir o anarquismo como uma solução prática, não só como uma ideia abstrata, que seria consequência da ciência ou da história. Meu ponto aqui também é mostrar que o anarquismo não é vazio de projeto. Pelo contrário, ele é muito organizado. A proposta é um federalismo, municípios e comunidades que funcionam como células autônomas, que se federam voluntariamente umas com as outras para tratar de coisas maiores, como ferrovias ou suprimentos médicos, sem criar uma autoridade que dita leis universais. Vou fazer aqui um link com o Brasil. Um fato interessante que eu acho que vale a pena mencionar é que você sabia que já aconteceu uma insurreição anarquista no Brasil? Aqui no Rio de Janeiro, em 1918, imagina, uma cidade marcada por uma desigualdade brutal. A Federação Operária, FORJ, dominada por anarquistas, convoca um levante. Não foi apenas uma greve, eles tomaram controle das fábricas. Houve confrontos onde trabalhadores, armados com suas convicções e determinação, enfrentaram o Estado e a polícia. Eles não queriam trocar o presidente. Eles queriam que o modelo de gestão social mudasse ali, no ato. Foi a culminação de décadas de organização, anos de jornais operários, anos de resistência contra deportações que estavam acontecendo por conta da Lei Adolfo Gordo, de 1913, que previa a expulsão de imigrantes que eram considerados uma ameaça à segurança, seja por greves ou subversão. Eles provaram que o movimento anarquista, no seu auge, era o sistema imunológico da classe trabalhadora contra a autoridade cega do Estado brasileiro. O silenciamento que a gente sofre hoje é o resultado direto do medo que as elites tiveram naquela noite de novembro de 1918. Eles aprenderam que se a gente organiza, a gente consegue de fato paralisar o sistema e construir o nosso próprio. Muita gente chega aqui e diz: beleza, eu entendi a história, mas e na prática? Quem manda? Como é que a gente não vira uma bagunça? O engraçado é que a gente vive num mundo que se diz super eficiente, mas você aí, trabalhando em empresa ou repartição, sabe que isso é uma mentira. Você já perdeu uma tarde inteira numa reunião de alinhamento só para descobrir que a decisão já tinha sido tomada lá em cima por alguém que nem conhece o seu trabalho? Esse é o modelo hierárquico atual.
Ele não busca eficiência, ele busca controle. O anarquismo propõe exatamente o contrário. A organização nasce de baixo, de quem executa. Se o problema é no chão de fábrica, quem resolve é quem está no chão de fábrica. E aí a pergunta que não quer calar: e a propriedade privada? Aqui a gente precisa ser cirúrgico. O anarquista não quer confiscar sua escova de dente, nem sua casa. O anarquismo faz uma distinção clara entre posse e propriedade. A posse ou usufruto é o que você usa, a sua casa, suas ferramentas, seu espaço. Isso é sagrado. Ninguém quer compartilhar isso. Já a propriedade privada, como mecanismo de exploração, é a empresa, é a fábrica, a terra que emprega 1000 pessoas para gerar lucro só para um. Isso é o que a gente quer descentralizar. Como funciona a decisão? É aqui que entra o federalismo. Imagina o seu bairro. Vocês deliberam as necessidades da sua rua, certo? Isso é uma célula autônoma. Se vocês precisam de algo que transcende a rua, digamos, um transporte público que liga o bairro ao centro, vocês não elegem um ditador da rua, vocês elegem delegados. E presta atenção na diferença. Um delegado não é um político profissional, ele é um porta-voz com mandato revogável. Ele vai, leva a decisão da sua comunidade para a regional, vota de acordo com o que foi decidido lá na base, volta para prestar contas. Se ele fugir do que vocês decidiram, ele é removido na hora. É uma rede de decisão em cascata, sem ninguém sentado no topo mandando em tudo. É questão do dinheiro, do trabalho. O anarquismo propõe o fim da economia baseada no lucro e na transição para a economia baseada na necessidade e na contribuição. O trabalho deixaria de ser um meio de sobrevivência. Trabalho para não morrer de fome e enriquecer meu chefe. E viria a ser uma atividade social. Parece loucura? Pense em como uma cozinha comunitária ou um software aberto. As pessoas contribuem porque a ferramenta é útil, porque o resultado é compartilhado, porque o reconhecimento social e a satisfação de ver o trabalho ser útil supera a necessidade de acumular dígitos numa conta bancária. O anarquismo não é sobre trabalhar de graça, é sobre trabalhar pelo que realmente importa. E de vez em quando a gente ouve, né? Mas e se não tiver chefe? Ninguém trabalha. Gente, vamos ser sinceros, se o seu chefe tirar férias de um mês, o trabalho para. Eu já tive experiências em algumas empresas em que eu trabalhei que se o seu gerente ausentava, a produtividade aumentava. Na sociedade horizontal, o trabalho é pautado pela utilidade real. Se algo precisa ser feito, a coletividade se organiza para fazer. A gente já faz isso em situações de desastre, em mutirões de bairro, em cozinhas solitárias, etc. A resistência não é contra a organização. A resistência é contra a dominação. É sobre assumir a responsabilidade e as rédeas da nossa vida. O sistema quer que a gente ache que a gente é dependente, incompetente, incapaz de assumir o controle das coisas. Tenta fazer a gente acreditar que os Elon Musk da vida são os gênios que a sociedade precisa para poder organizar a produção. Mas isso é mentira. Quando um Elon Musk decide fazer um empreendimento, o que ele faz é simplesmente alocar a melhor mão de obra para esse empreendimento. São essas pessoas que fazem o projeto acontecer. E mais, há relatos de líderes de empresas dele que já disseram abertamente que eles precisavam era proteger a empresa do dono para poder blindar a operação de desmandos dele. Enquanto isso, só para dar um exemplo, você já ouviu falar daquela empresa chinesa Huawei? Ela é uma gigante das telecomunicações e indústria de ponta na China.
Você sabia que 99% dela pertence aos seus próprios trabalhadores? Só vou deixar essa informação aqui mesmo. Vamos falar agora da armadilha do autoritarismo de Estado. É aqui que muita gente se perde. Quando a gente aponta a falha do capitalismo, tem gente que sempre diz aquilo: ah, mas a solução é o Estado socialista. Olha a China, Cuba ou Vietnã. A gente precisa ter coragem para olhar para a história. O erro fundamental de muitas experiências que se autodenominaram comunistas foi acreditar que bastava tomar o controle do Estado para libertar o povo. Mas olha essa história. O massacre de Kronstadt, em 1921, é o exemplo clássico. Quando os marinheiros e trabalhadores russos que foram a base da revolução exigiram verdadeiros sovietes, conselhos operários, ou seja, a autogestão, eles foram massacrados pelo próprio governo bolchevique. Ali ficou provado que o partido preferia o poder centralizado ao poder dos trabalhadores. A burocratização. Quando você centraliza o poder, você cria uma nova classe social, os burocratas. Eles não são patrões de terno e gravata, são gestores do Estado. Mas o resultado é o mesmo. Eles têm privilégios, eles decidem o teu destino e eles não aceitam discordância. Olha para a China hoje. É um Estado que combina a exploração do capitalismo mais selvagem com o aparato de vigilância tecnológica total. Isso é a liberdade que a gente quer? Viver sob reconhecimento facial, censura e medo de retaliação do Estado. Quando o poder é total, a liberdade desaparece. A burocracia é apenas outra forma de chicote. A hierarquia, não importa a cor da bandeira, sempre vai tentar proteger a si mesma antes de proteger o povo. A história da Revolução Chinesa merece respeito porque foi com o socialismo que a China conseguiu tirar milhões da miséria. Mas a Revolução Chinesa, meu gato aqui, mas a Revolução Chinesa aconteceu um momento histórico específico em que as condições sociais eram de miséria e opressão absolutas. Hoje nós vivemos também um momento histórico específico em que temos acesso a meios de comunicação como a internet, que os chineses de meados do século XX nem poderiam imaginar. Não é só isso, mas toda a nossa capacidade produtiva é incrível. Na era da inteligência artificial, o conhecimento é absurdamente acessível, e hoje é muito mais fácil produzir qualquer coisa. Pensa em uma peça qualquer que a gente pode imprimir uma impressora 3D caseira. Hoje tem até casa sendo impressa. Hoje a gente consegue criar um sistema de automatização com um computador minúsculo, com um Raspberry Pi, por exemplo, por R$200. E é por isso que eu acredito que nunca tivemos tantos recursos para pensar um sistema melhor que qualquer coisa que a gente tenha experimentado antes. A gente pode, por exemplo, conseguir a eficiência e a prosperidade chinesa, mas sem sacrificar a nossa liberdade.